Hoje vamos analisar o que acontece quando pessoas ignoram avisos claros e acabam pagando o preço mais alto diante de animais selvagens extremamente perigosos. Número 1. Obsessão em Yellowstone. Era 17 de junho de 2018. O sol da tarde projetava sombras intensas sobre a trilha arborizada do Parque Nacional de Yellowstone. Em menos de uma hora, aquele chão de terra seria cenário de uma tragédia evitável. Marabelle Hocke, de 41 anos, assistente administrativa de Reno, Nevada, estava realizando o que chamava de sua expedição definitiva de fotografia de vida selvagem. No escritório onde trabalhava, era conhecida por duas características marcantes: sua postura confrontadora e sua recente obsessão por registrar imagens perfeitas para as redes sociais. Nunca havia visitado Yellowstone antes, mas passou meses planejando a viagem. Imprimiu mapas, estudou guias de comportamento animal e investiu em uma nova lente teleobjetiva. Publicava constantemente sobre capturar o parque em seu estado mais cru e selvagem. O entusiasmo vinha acompanhado de impaciência com qualquer figura de autoridade. Naquela mesma manhã, discutiu com funcionários do centro de visitantes por causa da regra que exigia manter pelo menos 100 jardas de distância de ursos, aproximadamente 90 metros. Chamou a orientação de exagerada e acusou os guardas de criarem medo desnecessário. Sua colega de viagem, Lynn, relataria depois que, durante o trajeto até o início da trilha, Marabelle reclamou sobre excesso de controle governamental e insistiu que ursos podiam sentir intenções humanas. Lynn, normalmente cautelosa, começou a sentir um desconforto crescente, enquanto via a amiga tirar fotos de placas de aviso e escrever legendas sarcásticas no celular. A trilha daquela tarde atravessava uma área de floresta densa, próxima a um rio de correnteza forte, exatamente o tipo de ambiente que ursos pardos frequentam para pescar e procurar alimento. O ar tinha cheiro de pinho e terra úmida. O som constante da água correndo dificultava perceber outros ruídos, algo amplamente documentado como fator de risco para encontros inesperados com grandes predadores. Marabelle, no entanto, estava focada apenas em ângulos e iluminação. Ursos pardos da América do Norte podem pesar até 360 kg no caso dos machos, enquanto fêmeas frequentemente alcançam cerca de 180 kg. São capazes de correr a mais de 48 km por hora em curtas distâncias. Suas garras, que podem ultrapassar 10 centímetros, são feitas para escavar, escalar e dilacerar. Apesar do porte impressionante, movimentam-se com agilidade surpreendente em terrenos irregulares. Informações amplamente conhecidas por especialistas, mas que Marabelle descartava como dramatização. À frente, a trilha estava isolada por uma corda amarela e diversos avisos. 2 guardas explicavam a um pequeno grupo de turistas que um urso adulto de grande porte havia sido visto defendendo sua área de alimentação e descanso ali perto. Testemunhas disseram que Marabelle chegou durante a explicação e começou a interromper em voz alta, classificando os alertas como tática de intimidação. Enquanto o guarda continuava falando, um movimento surgiu entre os pinheiros próximos ao rio. Um grande urso apareceu, deslocando-se com atenção deliberada, claramente consciente da presença humana. A maioria dos visitantes recuou para uma distância segura. Marabelle fez o oposto. Declarou que tudo era exagero e passou por baixo da corda, caminhando na direção do animal com o celular erguido. O guarda gritou para que ela parasse. Ela seguiu avançando, concentrada na tela enquanto ajustava o enquadramento. O urso já estava a uma distância crítica. Em poucos segundos, reduziu o espaço entre eles com velocidade impressionante. Quando Marabelle começou a abaixar o telefone, o impacto já era inevitável. A força do encontro a derrubou imediatamente. O animal a imobilizou no solo, seu peso esmagador impedindo qualquer reação efetiva. O ataque durou menos de 1 minuto. Tempo suficiente para neutralizar o que o urso percebeu como ameaça em seu território.
Quando o animal se afastou e retornou para a mata, os guardas acionaram o resgate. Equipes médicas que já estavam posicionadas devido ao fechamento preventivo da área chegaram rapidamente. Marabel não resistiu aos ferimentos graves sofridos durante o ataque. A trilha permaneceu fechada por mais de 48 horas, enquanto autoridades monitoravam a movimentação do urso. Após avaliação, concluíram que se tratou de resposta defensiva territorial, não de comportamento predatório. Mas enquanto Yellowstone ainda lidava com as consequências desse encontro fatal, outro caso já havia ocorrido anos antes, em um cenário completamente diferente, onde a zombaria diante de avisos resultaria em um ataque nas águas turvas da Flórida. Número 2. Provocação nos Everglades. Era 4 de agosto de 2014. O sol do fim da tarde pairava pesado sobre o Parque Nacional de Everglades, na Flórida, refletindo tons dourados sobre a água escura de um canal cercado por manguezais. A superfície parecia tranquila, mas escondia um dos predadores mais antigos e eficientes do planeta. Tamson Crowell, 36 anos, gerente de um escritório imobiliário em Tampa, estava parada na beira de um ponto de observação improvisado. Entre colegas, era conhecida pela língua afiada e pela convicção firme de que regras eram feitas para outras pessoas. A irmã a descreveu mais tarde como alguém que precisava vencer qualquer discussão, mesmo quando todos os demais já tinham seguido em frente. Ela estava de férias com familiares em uma casa alugada próxima ao parque. Dizia que a viagem seria uma combinação de descanso e fotografia autêntica da vida selvagem. Caminhava com a confiança de quem acreditava conseguir controlar qualquer situação. Naquela tarde, insistiu em parar naquele canal específico, ignorando o conselho do cunhado para seguir até uma área oficial de observação. Carregava um saco de marshmallows comprado horas antes em uma loja de beira de estrada. Explicou à sobrinha que o branco contrastaria com a água escura, atraindo animais para fotos mais impactantes. O que Tamson parecia não compreender era o predador que dominava aquelas águas. Jacarés americanos podem atingir até 4,5 metros de comprimento e pesar mais de 450 quilogramas. Machos adultos na região frequentemente medem entre 3 e 3,5 metros. Sua força de mordida pode ultrapassar 1.300 quilogramas por centímetro quadrado, uma das mais poderosas do reino animal. São predadores de emboscada, capazes de sair da imobilidade quase total para um ataque explosivo. Sensores especializados ao longo da mandíbula detectam vibrações mínimas na água, permitindo identificar presas mesmo com visibilidade quase nula. Até o menor movimento pode acionar o instinto predatório. Placas fixadas próximas ao canal alertavam que alimentar jacarés era ilegal e criava risco direto à segurança humana. Tamson leu os avisos em voz alta, imitando um tom exagerado, antes de abrir o saco. Começou a lançar os marshmallows na água, cada um caindo com um leve som. Alguns jacarés que flutuavam mais distantes começaram a se aproximar lentamente. Um turista que estacionara próximo caminhou até ela e pediu que parasse imediatamente. O que se seguiu foi uma discussão acalorada. Tamson afirmou que sabia exatamente o que estava fazendo e acusou o homem de paranoia. Elevou a voz enquanto jogava outro punhado, dessa vez mais perto de um dos animais. O barulho atraiu ainda mais atenção. Pelo menos 4 jacarés de grande porte se aproximavam, formando ondas em V na superfície enquanto avançavam de maneira concentrada. O ataque ocorreu tão rapidamente que testemunhas depois tiveram dificuldade em descrever a sequência exata. Um jacaré de aproximadamente 3,60 metros emergiu com força explosiva a partir da margem. Em um instante, alcançou o braço direito de Tamson. Ela gritou surpresa e em pânico. O animal executou o chamado giro da morte, uma técnica em que gira sobre o próprio eixo para desequilibrar e incapacitar a presa. A movimentação violenta a derrubou na água rasa. Outros jacarés, estimulados pela agitação,
Aproximaram-se. A água se tornou turva, agitada pela disputa e pelos movimentos desesperados. Em poucos segundos, Tamson foi arrastada para dentro do canal. Ela chegou a reaparecer brevemente na superfície, tentando alcançar a margem com o braço livre. Antes que qualquer pessoa conseguisse reagir, outro jacaré investiu lateralmente. A movimentação na água tornou-se ainda mais intensa, dificultando qualquer tentativa de socorro imediato. Um espectador ligou para o número de emergência segundos após o primeiro avanço. Guardas chegaram 14 minutos depois, seguidos por agentes da vida selvagem. A área foi isolada, e testemunhas foram conduzidas para prestar depoimento. Equipes de resgate localizaram o corpo cerca de 60 metros rio abaixo, preso em vegetação submersa. O laudo preliminar indicou múltiplos traumas compatíveis com ataque de jacaré e afogamento subsequente. O animal considerado responsável foi capturado e removido no prazo de 24 horas. Outros 3 exemplares de grande porte também foram retirados da área devido ao comportamento agressivo observado durante as operações. Especialistas apontaram que a alimentação deliberada havia condicionado os animais a associar humanos à comida, aumentando drasticamente o risco. Enquanto as águas da Flórida se fechavam sobre mais uma vítima que tratou avisos como simples sugestões, do outro lado do mundo, na Índia, outra decisão imprudente estava prestes a colocar uma mulher diretamente na zona de ataque de um dos maiores felinos do planeta. Número 3. Desobediência em Ranthambore. Era 9 de novembro de 2017. O sol da manhã começava a iluminar as formações rochosas do Parque Nacional de Ranthambore, no estado do Rajastão, na Índia. A luz dourada atravessava a vegetação seca da Zona 3, quando a voz de Nolini Devkar rompeu o silêncio da reserva, firme, impaciente e carregada de exigência. O que ela não sabia era que a poucos metros dali, um grande tigre macho já observava cada movimento. Nolini tinha 52 anos e era uma compradora têxtil aposentada de Pune, Maharashtra. Construiu sua carreira com base em negociações duras e precisão extrema. Antigos colegas a descreviam como brilhante, mas exaustiva. Era conhecida por repreender subordinados por erros mínimos e tratar funcionários de serviço com evidente desprezo. Essa postura também se refletia na vida pessoal. Familiares lembravam que ela precisava controlar cada detalhe, das refeições aos roteiros de viagem. A visita a Ranthambore era seu segundo safari em 6 meses. O anterior havia sido alvo de críticas públicas em avaliações online, nas quais reclamava da falta de avistamentos adequados e de guias incompetentes. Durante a instrução obrigatória de segurança, Nolini interrompeu 2 vezes perguntando quando veriam tigres. Demonstrava impaciência enquanto Rajesh explicava que todos deveriam permanecer sentados o tempo inteiro e que ficar de pé ou sair do veículo era estritamente proibido pelas leis indianas de proteção à vida selvagem. O tigre de Bengala é um dos maiores predadores terrestres do mundo. Machos podem pesar entre 180 e 235 quilogramas, medindo até quase 3 metros de comprimento, incluindo a cauda. Seus caninos ultrapassam 7 centímetros, projetados para agarrar a garganta ou atingir a região cervical da presa, garantindo neutralização rápida. Diferentemente dos leões, que caçam em grupo, tigres são predadores solitários de emboscada. Podem atingir velocidades próximas de 56 km por hora em arrancadas curtas. Suas patas almofadadas permitem deslocamento quase silencioso, e a força dos membros anteriores possibilita derrubar presas muito maiores que eles próprios. Sua visão em baixa luminosidade é estimada como até 6 vezes superior à humana, tornando o amanhecer e o entardecer momentos críticos. O safari transcorria sem incidentes na primeira hora. Outros 3 jipes circulavam pela mesma zona, todos mantendo contato por rádio. Por volta das 8h20 da manhã, Rajesh identificou pegadas recentes na estrada de terra e reduziu a velocidade, sinalizando aos demais condutores.
Minutos depois, outro guia comunicou pelo rádio que havia percebido movimento em uma área de capim seco a cerca de 15 metros da trilha. Rajesh posicionou o jipe de Nolini de forma a oferecer visibilidade clara, mantendo o que considerava uma distância segura. Os outros passageiros, um casal alemão e o filho adulto, relataram que assim que o veículo parou, Nolini começou a reclamar que o ângulo não era adequado. Levantou-se no assento apesar do alerta imediato de Rajesh para que permanecesse sentada. O motorista virou-se completamente e reforçou que as normas exigiam que todos continuassem sentados. Ela ignorou os avisos, ergueu a câmera e afirmou que não pagara por um safari para fotografar de um ângulo ruim. Em seguida, ultrapassou a lateral do jipe e pisou no chão. Rajesh começou a se levantar para impedi-la, mas ela já havia dado 3 passos afastando-se do veículo. O tigre estava oculto na vegetação a menos de 14 metros. Num instante, havia apenas capim seco. No seguinte, uma forma listrada emergiu com velocidade impressionante. O tigre, identificado como T-72, percorreu a distância em cerca de 2 segundos. O impacto a derrubou imediatamente. O felino agarrou Nolini e a imobilizou. O ataque foi rápido e decisivo. Em poucos segundos, seu corpo deixou de reagir. O tigre manteve a presa firme por um momento, assegurando que não havia mais movimento, e então a arrastou para dentro da vegetação mais densa, desaparecendo da vista dos turistas. Rajesh acionou o controle do parque pelo rádio enquanto o motorista de outro jipe fazia chamada paralela de emergência. O protocolo exigia que todos os veículos permanecessem parados e que ninguém tentasse se aproximar. Equipes florestais e veterinárias chegaram 12 minutos depois em veículo especializado. Localizaram o corpo a curta distância do ponto inicial, parcialmente encoberto por vegetação caída. A morte foi confirmada no local, atribuída a trauma grave compatível com ataque de grande predador. A administração de Ranthambore abriu investigação formal e concluiu que o incidente foi resultado de erro humano, decorrente de violação deliberada das regras de segurança. O tigre foi monitorado posteriormente, mas nenhuma ação punitiva foi tomada, pois não houve evidência de comportamento anormal. Enquanto a reserva indiana lidava com as consequências dessa decisão impulsiva em outro continente, às margens de um lago aparentemente tranquilo na Nicarágua, uma mulher estava prestes a descobrir que alguns predadores não pertencem apenas ao oceano. Número 4. Ataque no Lago Nicarágua. Era 22 de abril de 2015. O sol da tarde brilhava intensamente sobre a margem sul do Lago Nicarágua, criando reflexos quase hipnóticos na superfície aparentemente calma da água. À primeira vista, nada sugeria perigo. Mas sob aquela extensão serena habitava um predador que muitos acreditavam existir apenas no oceano. Isolda Devon, 39 anos, supervisora de um restaurante em Lyon, estava com os pés na água rasa, ignorando os gestos insistentes de pescadores locais. No trabalho, era conhecida por sua eficiência e padrões rigorosos. Colegas a descreviam como decidida, às vezes teimosa, alguém que raramente reconsiderava uma decisão depois de tomada. O ex-marido costumava dizer que ela não ouvia alertas. Classificava preocupações como exagero. Naquele domingo, havia levado os 2 filhos para um passeio no lago, escolhendo um ponto de acesso popular entre moradores. Já estivera naquela praia 2 vezes antes sem qualquer incidente, o que reforçava sua confiança. O Lago Nicarágua é um dos poucos corpos de água doce do mundo que abriga tubarões cabeça chata. Esses predadores altamente adaptáveis podem atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilogramas. Possuem rins especializados que regulam a retenção de sal, permitindo sobreviver tanto em água salgada quanto doce. São frequentemente considerados entre as espécies de tubarão mais perigosas, devido ao comportamento territorial e à preferência por águas rasas, exatamente onde pessoas costumam nadar. São predadores de emboscada, oportunistas,
capazes de avançar com explosão a partir de águas turvas onde praticamente não são vistos. A tarde começou tranquila. Isolda estendeu uma toalha na areia, enquanto os filhos brincavam na beira d'água. Próximo dali, pescadores consertavam redes e organizavam linhas. Quando anunciou que entraria para nadar um pouco, um dos pescadores mais velhos gritou um alerta. Apontou para a parte mais profunda e para uma placa desgastada que advertia sobre fauna perigosa. Isolda respondeu irritada, dizendo que as pessoas nadavam ali o tempo todo, usando a superfície calma como justificativa. O pescador insistiu, mencionando que um grande tubarão havia sido visto perto dos barcos. Outro homem reforçou o aviso com gestos urgentes. Isolda disse aos filhos que voltaria logo e avançou na água até a altura das coxas. Menos de 2 minutos depois, o ataque ocorreu. O tubarão emergiu lateralmente com força abrupta, atingindo-a no quadril e na parte superior da perna. O impacto a desequilibrou imediatamente. Ela gritou, um som que os pescadores mais tarde descreveriam como impossível de esquecer. O animal executou um movimento lateral poderoso, típico de sua estratégia de ataque, antes de desaparecer novamente sob a superfície. A água ao redor se tornou turva quase instantaneamente. Em estado de choque, Isolda tentou se virar em direção à margem. Os filhos começaram a gritar enquanto os pescadores avançavam cautelosamente, atentos a qualquer novo movimento na água. A lesão era grave. Mesmo assim, ela conseguiu dar alguns passos instáveis antes de perder a força e cair na água rasa. 2 pescadores a alcançaram rapidamente, segurando-a pelos braços e puxando-a para fora. A areia ficou marcada enquanto a arrastavam acima da linha da água. Em poucos minutos, ela perdeu a consciência devido à perda intensa de sangue causada por ruptura de vaso sanguíneo importante. Um dos homens correu até um comércio próximo para solicitar ambulância. Outros formaram um bloqueio humano para impedir que as crianças se aproximassem. A ambulância chegou mais de 20 minutos após a chamada, enfrentando estrada de acesso irregular. Paramédicos encontraram Isolda inconsciente, sem pulso detectável. Tentativas de reanimação continuaram durante o transporte até a clínica mais próxima, mas ela foi declarada morta poucos minutos após a chegada. O médico registrou hemorragia maciça compatível com ataque de grande predador aquático e lesões internas severas. As autoridades fecharam temporariamente a praia. Os avisos feitos pelos pescadores constaram nos relatórios policiais, detalhando a recusa de Isolda em ouvir múltiplas advertências. Os filhos foram levados para familiares em Lyon. O tubarão nunca foi localizado, embora equipes permanecessem em alerta por semanas. Número 5. Isolamento fatal em Ranthambore. Era 3 de fevereiro de 2018. A estação seca havia transformado a borda florestal de Ranthambore em um cenário de vegetação quebradiça e solo esbranquiçado pelo sol. O ar estava pesado e silencioso quando Kavira Sandhi saiu da trilha demarcada, ainda irritada com interações anteriores naquela manhã. Kavira tinha 44 anos e trabalhava como coordenadora de retiros de bem-estar em Jaipur. Era conhecida por defender uma espiritualidade centrada em espaço pessoal, silêncio e conexão profunda com a natureza. Sua reputação era sólida, mas frequentemente acompanhada de relatos sobre sua impaciência com pessoas que não levavam a prática a sério. Amigos lembravam de trechos de seus diários, repletos de planos para meditações solitárias e reflexões sobre clareza obtida no isolamento. Naquele fim de semana, decidiu viajar sozinha para Ranthambore, em busca do que descreveu como uma experiência autêntica na natureza selvagem. Começou a trilha oficial com outros visitantes, mas em menos de 20 minutos já demonstrava incômodo. Repreendeu um jovem casal por caminhar atrás dela, alegando que estavam perturbando sua concentração. Quando um caminhante mais velho sugeriu manterem contato visual por segurança, Kavira reagiu com visível irritação.
Testemunhas recordaram que ela murmurava sobre multidões e ruídos atrapalhando sua conexão com a floresta. Mencionou querer encontrar um ponto isolado fora da rota principal, onde pudesse meditar sem interferências. A área de transição de Ranthambore, onde floresta densa encontra vegetação arbustiva, é habitat ideal para um dos animais mais imprevisíveis da Índia, o urso preguiça. Apesar do nome, trata-se de um onívoro robusto que pode pesar entre 90 e 135 kg. Possui garras curvas que podem ultrapassar 7 centímetros, adaptadas para rasgar cupinzeiros e troncos em busca de alimento. Diferentemente de outros ursos, a espécie tem visão limitada e se assusta com facilidade, reagindo de forma explosiva quando surpreendida. Estatísticas regionais indicam que ataques de ursos preguiça causam mais mortes humanas na Índia do que tigres, principalmente devido a encontros inesperados com fêmeas acompanhadas de filhotes. Dias antes, guias locais haviam relatado aumento na atividade desses animais na área, após intervenções humanas que perturbaram tocas naturais. Kavira apresentou sua identificação no posto de controle, mas pouco depois se afastou do grupo. Segundo relatos, mal olhou para o quadro de avisos amarelos com letras grandes e ilustrações explicando a zona de risco em caso de encontro com ursos. Por volta do meio da manhã, desviou da trilha para uma área de vegetação mais fechada. Um homem que caminhava atrás dela, mantendo distância após o desentendimento anterior, percebeu o desvio e a chamou. Sem resposta, decidiu segui-la a cerca de 12 metros, preocupado, mas receoso de provocar nova discussão. Ele hesitou na borda da mata mais densa, quase desistindo, quando resolveu tentar convencê-la mais uma vez a retornar. A poucos metros dali, uma fêmea de urso preguiça pesando cerca de 115 kg, forrageava com 2 filhotes em uma pequena clareira cercada por vegetação espessa. Era um período delicado. Filhotes já explorando o ambiente, mas ainda dependentes de proteção intensa. Kavira entrou diretamente na clareira, a menos de 5 metros dos filhotes que mexiam em um tronco apodrecido. O homem ouviu seu suspiro repentino. Orientações padrão do parque recomendam recuar lentamente e manter voz baixa ao perceber presença de urso. Não houve tempo. A fêmea avançou instantaneamente. O impacto derrubou Kavira de costas. O primeiro golpe abriu sua roupa e causou ferimentos profundos no tronco. Ela gritou, inicialmente mais em surpresa do que em dor, levantando os braços instintivamente. O segundo ataque atingiu a parte superior do corpo, desequilibrando-a completamente enquanto o animal a mantinha no chão. O urso concentrou-se então na cabeça e no rosto. Comportamento típico dessa espécie quando reage defensivamente. Após poucos segundos, o corpo de Kavira deixou de reagir. A fêmea ainda permaneceu sobre ela por um breve momento, assegurando que não havia mais movimento, antes de recolher os filhotes com vocalizações urgentes e desaparecer na vegetação. O encontro durou menos de 1 minuto. O homem correu em pânico, tropeçando 2 vezes até alcançar o início da trilha. Guardas florestais responderam ao chamado e chegaram cerca de 22 minutos depois. Encontraram Kavira onde havia caído. Os ferimentos eram extensos e incompatíveis com sobrevivência. Ela foi declarada morta no local. Exame preliminar documentou lacerações profundas no abdômen, traumas severos na região craniana e cervical, compatíveis com ataque de grande animal. A ursa e os filhotes não foram rastreados, pois autoridades concluíram que o comportamento foi puramente defensivo. A seção da trilha foi permanentemente fechada e a sinalização reforçada em toda a reserva. Kavira retornou para Jaipur, onde a família realizou cerimônia privada. 5 cenários distintos. 5 ambientes naturais completamente diferentes. Florestas da América do Norte, pântanos da Flórida, savanas indianas, águas da América Central e matas de transição no Rajastão. Em todos os casos, havia algo em comum. Avisos claros, distâncias mínimas estabelecidas, proibição de alimentar animais, permanecer dentro do veículo, manter-se na trilha marcada,
ouvir moradores locais, recuar diante de sinais de perigo. Grandes predadores não agem por malícia ou provocação emocional. Respondem a território invadido, estímulo alimentar, proximidade inesperada ou presença percebida como ameaça. Ursos pardos defendem áreas de alimentação. Jacarés respondem a condicionamento alimentar. Tigres reagem a aproximações diretas. Tubarões atacam alvos em águas turvas. Ursos preguiça protegem filhotes com agressividade imediata. A natureza não interpreta sarcasmo, não negocia argumentos, não distingue confiança de imprudência. Especialistas em vida selvagem repetem orientações simples há décadas porque funcionam. Manter distância de aproximadamente 90 metros de ursos. Nunca alimentar animais silvestres. Permanecer sentado durante safaris. Respeitar placas de advertência. Evitar áreas isoladas fora de trilhas autorizadas. Cada uma dessas histórias poderia ter terminado de maneira completamente diferente se uma única decisão tivesse sido alterada. A fotografia perfeita não vale uma aproximação arriscada. Um punhado de alimento jogado na água pode alterar o comportamento de um predador por anos. Um passo fora do veículo transforma o observador em alvo. Alguns metros além da trilha podem significar invasão direta de território materno. A vida selvagem não é cenário controlado. É um sistema complexo, regido por instinto, força e sobrevivência. Quando os seres humanos entram nesses ambientes, tornam-se visitantes. E visitantes têm responsabilidades. Esses casos não são apenas relatos dramáticos. São lembretes concretos de que a arrogância diante de forças naturais cobra um preço alto. Respeito às regras não é exagero burocrático. É a diferença entre voltar para casa com uma memória inesquecível ou se tornar parte de uma estatística. Obrigado por assistir. Se você se interessa por histórias como essas, continue acompanhando o canal para mais análises sobre encontros reais entre humanos e a vida selvagem.